continue abençoando as nossas vidas. Estamos gratos a Deus por cada irmão, pelas suas famílias e pedindo a Deus que Deus continue nos protegendo, nos abençoando e que as nossas famílias também estejam nesse mesmo parâmetro, amparadas na graça do nosso Deus. Vamos orar nesse instante, começando o nosso culto de louvor. Que Deus seja com cada um dos irmãos, que a palavra do Senhor venha de encontro às vossas necessidades, amparando, guardando e livrando. Oremos. Santíssimo Deus, eterno e soberano Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse culto, Senhor, que a palavra do Senhor venha de encontro, ó Pai, às nossas necessidades, ó Pai. Que ela faça aquilo que lhe apraz nas nossas vidas, Senhor. E que o teu servo, Pai, possa estar inspirado, Senhor, no poder do teu Santo Espírito, para falar de conformidade à verdade da palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas, ó Pai, e que possamos, ó Pai, adentrar uma semana de bênçãos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos começar louvando ao Senhor. Os irmãos podem estar chegando. Boa noite, irmãos. Deus dá-nos força, se firme que
Deus. Deus continue abençoando. Somos gratos a Deus pela vida dos irmãos que têm se disponibilizado para estar aqui, louvando ao Senhor na música, auxiliando o servo de Deus na transmissão dos cultos. Pedimos que os irmãos estejam orando pela reabertura, e os irmãos que já estão se disponibilizando para estarem dando continuidade a esse ministério. Também somos gratos a Deus pelos irmãos que têm contribuído com as suas ofertas, com seus dízimos, e que Deus possa cada dia aumentar a vossa sementeira na manutenção dessa obra, que não é minha, não é sua, é do Senhor, e ela deve continuar. Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Oséias, no capítulo de número 3. Oséias 4, tá? Oséias 4. Apenas 3 versículos. Oséias 4, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus e continua sendo a verdade, porque ela é a verdade. Amém? E é isso que nós vemos nos nossos dias. A palavra de Deus é muito clara. Que possamos estar orando a Deus pela nossa nação, orando a Deus pelos nossos dirigentes, orando a Deus pela vida dos nossos pastores e os seus rebanhos também. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos continuar louvando o Senhor. Os irmãos vão estar chegando aí. O melhor lugar do mundo é aos pés do nosso Salvador. Amém?
Boa noite, que a paz de Deus continue reinando em vossos corações. Como sempre, uma alegria, meus queridos, poder compartilhar convosco as grandezas do nosso Deus, a palavra do nosso Deus, que a cada instante tem transformado nossos corações, tem transformado nossas vidas. E eu só quero fazer uma reiteração aqui do que já falamos também no culto da manhã, e bem como já foram enviadas também aos irmãos algumas informações básicas e importantes concernente ao processo de retomada das nossas atividades, frisando de que elas serão tomadas de forma gradativa, né, à medida com o passar do tempo, e também com um número de pessoas muito reduzido aqui em nossos cultos. Sendo assim, agora nesse mês de julho, nós estamos abrindo para que os irmãos que queiram, isso a partir do domingo, né, a partir do dia 12, os irmãos que queiram vir participar conosco das gravações, né, podem vir, só que antes precisam nos comunicar que estará vindo para que haja um controle, e a partir de agosto, então, uma retomada oficial aí das nossas atividades, ainda também havendo um controle. Então, os irmãos que hão de vir participar dos cultos a partir de agosto, precisam nos comunicar para que tenhamos aí um controle de pessoas, para não termos um fluxo muito grande. E em observação também será feita a medição de temperatura logo que você entrar. Então, se tiver aí com uma temperatura de 37,5, infelizmente, vamos pedir para que você retorne para casa, certo? Então, contamos aí com sua presença e sua participação também. Bem, quero convidar quem tem sua Bíblia a abrir livro do Apocalipse, o Apocalipse, capítulo de número 2. Nós iremos fazer uma reflexão, um estudo no verso de número 5. Apocalipse, capítulo de número 2, verso número 5. Estaremos juntamente com os irmãos durante os próximos finais de semana, meditando exclusivamente neste verso 5. Apocalipse, capítulo 2, verso número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus e Pai, que a tua palavra fale, que nossos corações sejam moldados e transformados para a glória do Senhor, e que aquilo que estamos ouvindo, ó Deus, que possamos praticar. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos, juntamente com os irmãos, nesses próximos finais de semana, estarmos meditando neste verso desta carta que fora escrito à igreja em Éfeso. Pois bem, este período de pandemia, com todo este isolamento, tem trazido aos nossos corações algumas preocupações. E dentre as preocupações é justamente o ato do esfriamento espiritual, né? Porque mesmo havendo os cultos, quando há os cultos, ainda um ou outro tem a tendência a dar uma esfriada. E agora, não havendo os cultos, meus queridos, isso pode gerar um certo comodismo, né? Acostumando com o fato de não ter atividade no domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira, e consequentemente gerar um esfriamento espiritual. Isso começa a ser perceptível, e você pode observar quando, mesmo havendo as gravações, as transmissões, não acompanha a transmissão de manhã, não acompanha a transmissão da noite, não acompanha devocionais de quarta-feira. Um ou outro pode talvez entrar e verificar, assistir depois, mas a tendência natural, a tendência grande aí na vida da igreja, eu digo de uma forma geral, nós estamos falando especificamente de Mir, mas de uma forma geral, é haver um experimento espiritual. E queremos trazer nestes domingos um despertamento ao seu coração, um convite realmente ao seu coração, a você, a voltar, a firmar-se com o Senhor, a deixar Deus realmente agir e trabalhar
na sua vida, caminhando juntamente com Ele e na compreensão plena do que o Senhor tem a nos ensinar. Pois à medida que nós estudarmos juntamente com os irmãos o verso número 5, eu não quero tirar esse verso de seu contexto. Então eu quero fazer um breve, hoje, eu quero pegar aqui e fazer uma observação deste verso quanto ao contexto em que ele está inserido, para que nós possamos realmente entender aquilo que está acontecendo e o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Então, para que você tenha um panorama, entenda um pouco deste contexto, então vamos lá. De acordo com a história, nós encontramos aí nos relatos, observação também aos tempos bíblicos, o período em que essa carta fora escrito, que esse livro fora escrito por João, era um dos períodos mais difíceis da história ou da era cristã. A igreja ou o cristianismo naquele período era fortemente perseguido. Essa perseguição, ela teve realmente o seu foco, a sua predominância, pelo mais amargo e mais intenso, quando em 54 Nero assume o Império Romano. Quando Nero, então, assume o Império com aproximadamente 17 anos de idade, diz a história que ele havia mandado matar também a sua família. Depois, ele querendo realmente modificar, transformar Roma, ele ateia fogo àquela cidade. E enquanto aquela cidade pega fogo, disse a história de que ele então sobe a torre de Micenas, vestido de ator, e fica contemplando, vendo tudo aquilo, isso acontecer. Daqueles 14 bairros de Roma, 10 deles são consumidos, devastados pelo fogo. Há 4 que ainda permanecem, e desses 4 são densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá a este homem o álibi de colocar a culpa daquele incêndio naquela cidade nos cristãos. Iniciando-se, levantando-se ali então uma intensa e forte perseguição a este grupo. No ano 68 deste período ainda, há uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima, porque o templo havia sido profanado. A fim de conter essa rebelião, então, Nero envia Tito para lá. E naquele mesmo ano, de 68, as coisas ficando muito difíceis, insustentáveis na vida, no império de Nero, ele então é deposto pelo Senado romano, e em consequência disso, então, ele tira a sua própria vida. No ano 69, Vespasiano, ele assume o Império Romano. E quando ele assume o Império, já agora no ano 70, é inaugurado o Coliseu Romano. E quando o Coliseu Romano é inaugurado, mais de 10 mil cristãos perdem suas vidas naquele Coliseu. Muitos deles ali são mortos a fio de espadas, outros são mortos ali pelos leões, ou seja, eles jogavam sangue no corpo daqueles homens e soltavam na arena e soltavam os leões. Outros, por sua vez, eles ateavam piche e então os pendurava nas praças públicas e ateavam fogo a fim de servirem como tochas humanas para iluminar as praças. Ainda no ano 70, General Tito então agora invade a Jerusalém. E quando ele invade aquela cidade, o templo também é totalmente destruído, cumprindo-se também o que a palavra do Senhor havia dito, que não ficará ali pedra sobre pedra. No ano 86, então, Domiciano assume o reinado. Quando ele assume o reinado, o apóstolo João ainda é o último apóstolo vivo. Então, a fim de tentar dar uma calada no cristianismo, ele pega este homem e o exila na ilha de Patmos. E quando João está exilado na ilha de Patmos, cumpre-se também o que o Senhor havia dito a Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa
Então, quando ele está ali na ilha de Patmos, o Senhor então vem ter com ele e diz a João: tudo o que você vê, o que você ouve, então você escreve. E João passa então nesse interim a escrever o livro do Apocalipse, à medida que o Senhor realmente vai revelando aquele homem. E à medida que o Senhor vai revelando a este homem, que o Senhor realmente vem mostrando a ele vem escrevendo o livro do Apocalipse. Então ele inicia ali falando sobre a visão do Senhor, de Jesus glorificado. E ele passa então a escrever também a carta às 7 igrejas. E quando ele começa a escrever a carta a essas 7 igrejas, uma das igrejas que ele escreve é a igreja de Éfeso. Mas uma coisa que é interessante, meus queridos, que dentre as 7 igrejas que ele escreve, 4 das igrejas o Senhor faz a elas elogios, como o Senhor também traz censura quanto a alguma coisa que havia estava acontecendo dentro da igreja. E sendo assim, então, a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, o Senhor faz elogios, como também traz censuras a essas igrejas. 2 igrejas não recebem censuras, mas só elogios. Então você vai ver a Esmirna, bem como também a igreja em Filadélfia. E há uma igreja que só recebe censura, ou seja, o Senhor mostra somente aquilo que está acontecendo, os pecados, os problemas dentro daquela igreja, a igreja em Laodiceia. Mas nós queremos frisar com os irmãos um verso em específico da carta que fora escrito à igreja em Éfeso. Entendendo então um pouco mais do contexto em que esse verso está inserido, das cartas que o Senhor escreve a essas igrejas, há uma palavra que vem ecoando dentro dessas cartas, quando o Senhor olha para aqueles cristãos e Deus diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ao que o Senhor está chamando-nos a atenção. Meus queridos, quando você sai da sua igreja, quando você sai da sua casa, quando você vai ao trabalho, ou você está no trabalho, quando você vai à faculdade, ou está na faculdade, em qualquer lugar que você esteja, ou quer que você vá, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você há de fazer. Não há nada que você realmente consiga ocultar ou esconder de mim, porque eu conheço as tuas obras. E nesse período de isolamento, muita gente, muitos cristãos, têm se achado à vontade. Olha, não estamos indo para a igreja, aí começa a vir aquele esfriamento, que também deixa de acompanhar os cultos da sua igreja, também não acompanha em uma outra igreja, e começa a desviar dos caminhos do Senhor. E Deus olha para você e diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Aquele período da igreja em Éfeso era um período de perseguição. Corresponde então do ano 32 ao ano 100 depois de Cristo, onde muitos também, semelhantemente, por razões dadas grandes perseguições, tinham medo de ir até a igreja, tinham medo de se deslocar até os locais onde se reuniam. Haviam muitos, vamos assim dizer, cristãos apaisanos, como há nos nossos dias também, camuflados por aí. Mas Deus diz: eu conheço as tuas obras. Como você tem vivido o cristianismo, como você tem se apresentado como cristão por onde quer que você ande. Agora, atentemos. Versículo 1, ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes às provas os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste amolecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esses primeiros versos, ele nos traz um panorama da situação
real em que aquela igreja estava vivendo. E além de ele trazer um panorama real da situação e de como era e de quem era aquela igreja, ele também diz algo interessante. Quando o Senhor, descrevendo ali, ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que o Senhor está nos dizendo aqui? O que o Senhor está nos ensinando aqui? Meus queridos, eu não só conheço a igreja como estou no meio dela. Eu ando entre as igrejas. E para que o Senhor anda? A fim de orientar, a fim de guiar, a fim de disciplinar, a fim de realmente orientar, a fim de conhecer. E meus irmãos, e é conhecendo o seu povo que o Senhor realmente nos chama a atenção. Que o Senhor nos chama a atenção. Quando o Senhor diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, Deus nos chama a atenção. Olha, eu não só estou no meio para orientar, corrigir, disciplinar, como eu também estou aqui para segurar na mão, para sustentar a sua liderança, para sustentar realmente ao pastor desta igreja, dar a ele realmente a direção, a orientação, o suporte que ele necessita para cumprir, para executar, para desempenhar a tarefa que a ele eu conferi. Então você entende quando o Senhor nos diz nas suas palavras: dar-vos-ei pastor segundo o meu coração. Ou seja, Deus dá o pastor à igreja segundo o coração de quem? De Deus. E não segundo o coração da igreja. E é neste contexto também que ele olha e fala: eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança, que vocês colocaram à prova aqueles que adentraram a igreja, dizendo: olha, eu sou apóstolo, e vocês os acharam mentirosos. E é nesta visão, nessas colocações, que Deus nos dá todos os fundamentos necessários para compreendermos que ele está falando de uma igreja ortodoxa. Vamos entender melhor este ponto? Ortodoxa, vamos dar aqui a definição e também o conceito. Quando se fala de ortodoxa, é onde a doutrina predominante prevalece sobre as doutrinas divergentes. Onde a doutrina predominante prevalece sobre as doutrinas divergentes, fazendo dominar a percepção bíblica. O que Deus nos ensina? Deus olha para a igreja em Éfeso e Deus vê uma igreja ortodoxa, ou seja, uma igreja que pega, hoje para nós, Bíblia, mas que na época pegava os ensinamentos dos apóstolos, pegavam as leis e eles realmente mantinham, eles ensinavam, eles zelavam por todos os fundamentos e todos os ensinamentos. E quando vinham as doutrinas divergentes, como ela diz, aqueles homens que declaravam apóstolos, eles comparavam o que eles ensinavam com o que eles tinham nas leis, bem como também os profetas, e o que os apóstolos ensinavam, e eles diziam para eles: vocês são mentirosos. E ela provava e botava esses homens para fora. Então Deus está se referindo ou tratando e falando com uma igreja que realmente mantinha firme os ensinamentos da palavra do Senhor, que realmente conservava a palavra de Deus. Mas ao ato de realmente conservar, Deus também olha para a igreja e faz um apontamento a essa igreja. E este apontamento, então, está inserido no versículo 4, quando ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que o Senhor está nos ensinando? Que aquela igreja, ela estava tão centrada na preservação, e deve ser, na conservação, e assim também deve ser, dos ensinamentos, dos fundamentos elementares, doutrinários da palavra do Senhor. Mas havia uma preocupação tão grande quanto à conservação da palavra, que isso fez com que a igreja deixasse passar ou deixasse de lado uma outra questão que também é importante na vida da igreja, que é a manifestação do amor, a demonstração
do amor para com o próximo. Irmãos, demonstrar amor é muito importante. É importante sim zelarmos pela palavra do Senhor. É importante sim conservarmos de fato a palavra de Deus, mas precisamos também demonstrar amor. E agora o Senhor olha para essa igreja e fala: eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E isso é bem interessante quando pensamos dentro dessa questão aqui. O verso 4, ele nos traz, ou se formos parar, dá para fazermos um estudo aqui bem interessante sobre as diferentes áreas, bem como também as diferentes manifestações e aplicação do amor na vida prática. Esse é um estudo para outra ocasião, né? Quando se fala aqui a respeito de abandonar o teu primeiro amor. É um estudo bem legal depois para fazer sobre as diferentes áreas deste amor, as diferentes manifestações e aplicações deste amor na vida prática da igreja. Isso Éfeso havia perdido. Mas o que eu quero focar, então nós entendemos o contexto, e eu quero focar com os irmãos, é o verso de número 5, porque eu não quero tirar ele do contexto. E no verso número 5, então, o Senhor olha para essa igreja e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Caso não te arrependas. Agora o verso 5, ele é um apelo para a igreja. Ele é um apelo para cada um de nós cristãos. E é nesse apelo que eu quero focar. É nesse apelo que eu quero realmente chamar-lhe a atenção. Quando foi que você caiu? O que lhe fez, meu querido, realmente a esfriar espiritualmente? O que tem realmente tomado o seu coração a ponto de realmente deixar de lado a vida com Deus e se apegar às coisas que satisfazem apenas o teu coração, que satisfaz apenas o teu coração? E é por isso que ele diz no início do versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois. Vamos conceituar? Lembra-te que é um conceito de recordar, de ter lembrança, de lembrar, ou seja, lembrar você de um acontecimento passado, como também prevenir a igreja de algo que está para acontecer, ou para avisar de algo. Então, se você entende que quando o Senhor diz lembra-te, é trazer à memória, ou fazer você recordar de algum acontecimento, e aquele reflete, ele remete à igreja neste momento, meus queridos, acorde, lembra, onde foi que você caiu? O que realmente aconteceu na sua vida para que você virasse as costas para mim? Ou o que foi que aconteceu, ou o que te levou a me abandonar? Agora, sabe o que é interessante? Que quando o Senhor olha para esta igreja, Deus diz para ela o problema: você abandonou o seu primeiro amor. Então Deus mostra o problema, mas Deus fala: meu querido, eu quero que você se lembre, quando foi que você abandonou o seu primeiro amor? Meu amado, quando foi que você começou a desviar-se das palavras do Senhor? Quando foi que você começou a desviar-se de Deus? A perder o amor por sua palavra, a perder realmente o interesse em sentar e ouvir mensagem, em sentar e participar dos cultos. Quando foi que você perdeu esse interesse? Esta lembrança, ela é muito importante em nossas vidas, para que nós possamos ir no ponto certo, pedir a Deus perdão e haverá restauração e retomar então a nossa caminhada com o Senhor. A bem dessa verdade, você vai se lembrar de algo, nós falamos hoje pela manhã na EBD, mas você vai se lembrar de que quando Natan chegou a Davi e falou: você é o homem, e Davi diz: pequei contra o Senhor. Quando Davi entende a realidade, onde foi que ele pecou, onde foi que ele errou, aquele ponto foi importante para que Davi escreva então o Salmo 51
e a partir dali haja todo um processo de confissão, de pedir a Deus perdão e de restauração na caminhada dele com o Senhor. E quando Deus fala, lembra-te, pois, Deus está dizendo, o que começou na sua vida? Qual foi o ponto principal na sua vida? Talvez um vai dizer assim, olha, eu parei de ir porque, olha, eu tive uma desavença com fulano de tal e eu não aguento ver ele. Então, lembra-te, então volta lá e restaura isso. Restaura. Não vale a pena continuar longe do Senhor. Não vale a pena continuar a cada dia afastando-se mais de Deus. Meu irmão, minha irmã, pandemia, isolamento social não significa isolamento espiritual. Isolamento social não significa afastamento espiritual. Não significa. Continue falando com Deus. Continue orando. Continue lendo a palavra do Senhor. Você verá que Deus dará a você a direção que você precisa. Deus dará a você toda a orientação que você necessita. O que é impressionante, o que me impressiona a cada momento que eu sento para ler a palavra do Senhor, é como Deus, o cuidado que Deus teve ao escrever a sua palavra, em toda a construção gramatical, estrutural dos livros, palavras precisas, colocadas de forma precisa para nos ensinar, como ele diz aqui, para orientar, instruir, redarguir em justiça, para que todo Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado. E esta habilitação vem mediante a compreensão, leitura da palavra do Senhor. E este verso, meus queridos, ele nos traz todo o ensinamento. Quando Deus diz, lembra-te, mais uma vez, traga a sua memória. Pare, pense. Eu acho tão interessante pensar, meditar nessa palavra, quando Deus diz, lembra-te. Como Deus, ao longo da sua palavra, nos chama a atenção para a necessidade de meditar na palavra dele. A necessidade de nós realmente refletirmos. Esta observação, ela também é feita em 1 Coríntios capítulo 11, quando o Senhor ali também menciona a respeito da ceia, e quando ele fala da ceia, ele diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar é você parar, fazer uma autoanálise e você procurar então lembrar de algo que aconteceu durante aquele período e que naquele momento está impedindo de participar da ceia do Senhor. O conceito é o mesmo. Lembra-te, ou seja, o que foi, o que está te impedindo de ter comunhão comigo? O que está te impedindo de se relacionar comigo? Talvez seja a hora de você parar agora, meu irmão, minha irmã, e começar a refletir e voltar para os braços do Senhor, e voltar para os braços de Deus, porque o verso diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, se você não voltar, o que ele diz no versículo 5, esse não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. E moverei do seu lugar o seu candeeiro. Meu querido, não espere Deus tratar com mão forte. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo. Eu gosto de lembrar, quando falamos da disciplina do Senhor, de pescaria. Eu gosto de pescar. Não sou pescador, mas gosto de pescar.
E é legal, é interessante que, dadas as vezes, depende do peixe que você fisgou, o peixe briga. E você começa a puxar, você começa a enrolar ali a linha. E por vezes, para o peixe não escapar, você tem que fazer o quê? Soltar a linha. Você solta a linha quando você começa a puxar, ou seja, você vai cansar o peixe até que ele pare de existir e você consiga enrolar e tirar ele da água. Só que à medida que você está puxando, aquele anzol vem machucando. E às vezes Deus faz o mesmo conosco. Deus está puxando. Deus está nos chamando a atenção com o seu Espírito Santo, falando aos nossos corações. Deus está chamando-nos a atenção através das meditações, das devocionais, e nós estamos ali relutando com Deus. Mas vai chegar um momento em como o Senhor de Deus nos diz, que Ele vai mover do seu lugar o seu candeeiro, ou seja, Ele vai puxar. Na pesca, a linha pode estourar, mas a de Deus não estoura, não. Aquele negócio vai vir machucando, rasgando. Mas Deus vai colocar você no lugar em que você precisa. Meu querido, não espere isso chegar. Volte aos caminhos do Senhor. Volte à comunhão com Deus, enquanto ainda há tempo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, Deus vai guiar, Deus vai perdoar cada pecado, cada situação. Deus vai te perdoar. Mas você precisa lembrar e voltar. Eu quero deixar essa meditação para você nesta noite, convidando realmente a refletir e a buscar a direção do Senhor em sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Amado Deus e Pai, obrigado por tua palavra. Ó Deus, que teu Espírito Santo fale em cada coração, moldando, transformando, guiando, e que haja reconhecimento, ó Deus, e arrependimento, e que aquele que está afastado possa regressar aos teus caminhos e aos cuidados do Senhor. Ó Deus, que a boa mão do Senhor, que a paz, que a comunhão e que a constatação de teu Espírito Santo seja constante e abundante sobre a vida da tua igreja. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe.